Nós vamos então entrar agora em Romanos capítulo 9 e nós vamos do versículo 9 até o 13, tá bom? Então, versículo 9 até o 13, Romanos capítulo 9, do versículo 9 até o 13. Aí vocês abrem, que daí depois nós vamos ler e depois eu venho comentando com vocês. E hoje vai ser assim bem interessante, porque a gente precisa entender algo, né? Que de repente não é muito falado, muito pregado, de repente não é muito ensinado. Ou pode ser também que você tenha ouvido falar sobre isso, mas de uma maneira um pouco assim diferente, tá? Um pouquinho diferente do que está sendo tratado nesse texto aqui, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 9 ao 13. Está escrito o seguinte, olha só. Pois assim a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Não somente isso, mas também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, seja ela boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, pode ir, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Pode ir. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Amém? Então vou falar uma coisa para vocês, queridos. Olha só, antes da gente entrar, né, no que eu quero tratar, só para poder reforçar com vocês algumas coisas. E a primeira é o seguinte, nós estamos agora diante de uma nova sessão da carta de Paulo aos Romanos. Eu sei que a Bíblia, quando ela foi escrita, obviamente, não tinha capítulos, não tinha versículo, não tinha nada disso, né? Isso foi bem posterior, para a questão mesmo da organização e a gente poder manusear a palavra de uma maneira melhor. Mas uma coisa que a gente observa quando a gente começa a estudar a Bíblia, a estudar a palavra de Deus, principalmente ali as cartas, né, de Paulo e aquilo que ele vai trazendo para nós, a gente observa que Paulo, ele vai escrevendo as suas cartas em blocos. Então ele abre um determinado assunto e ali ele vai discorrendo, vai falando, vai explicando, fecha, começa outro e assim sucessivamente. Então, como eu expliquei para vocês, semana passada nós começamos então o capítulo 9. Que na verdade agora está iniciando um novo bloco, está iniciando agora uma nova sessão que vai até o capítulo 11. Então a gente precisa entender que agora Paulo vai começar a abordar um novo assunto, ele vai começar a falar de uma coisa nova. E o capítulo 9 em si, nós vamos observar que ele vai tratar de um ponto específico, que é algo, queridos, que ao longo da história da igreja aí foi muito debatido. Quer dizer, são centenas aí já de anos, né, centenas de anos, literalmente, debatendo o sentido do que é que Paulo está tratando nesse Romanos capítulo 9. Então, só para a gente poder, assim, entender, né, para de repente pegar aqui do que está acontecendo, pastor, não estou entendendo nada. Então, antes de eu tratar o ponto que eu quero tratar, a gente precisa voltar lá no versículo 6. Volta aí, por favor, Thalisão. Verso 6. Isso. O versículo 6... é onde Paulo, então, começa a pregação dele, digamos assim, tá? É onde ele vai começar a série de argumentações dele. Mas aí o que é interessante? Ele começa o versículo 6 dessa forma. Não que a palavra de Deus tenha falhado. Então, é como se Paulo tivesse aqui, irmãos, respondendo, de repente, um questionamento, uma objeção, que alguém pudesse fazer na questão do que ele vinha tratando. O que é que ele vinha tratando? Se Deus foi um Deus que investiu em Israel, que investiu em um povo, que investiu em judeus, Paulo, será que Deus falhou? Será que a palavra de Deus falhou? Como assim, irmãos? A palavra de Deus falhou? Como assim? Por quê? Por que muitos desses judeus, eles têm rejeitado o Messias? Por que muitos deles não têm aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, Paulo? Então, ou seja, Deus teve um trabalhão todo, Deus realizou grandes coisas ao favor deles, estabeleceu muitas coisas para que no fim agora eles não creem em Cristo, não recebam a Cristo, não aceitem a Cristo. Então Paulo está como se imaginando alguém fazendo esse questionamento, essa pergunta, depois de tudo, né, ao longo da história, o que aconteceu, e muitos ainda rejeitando a Cristo. Aí ele vai dizer, não,
Entenda uma coisa, Deus não falhou. Deus falha, queridos? Não, Deus não falhou. A palavra dele não falhou. Só que aí Paulo vai explicar algo para nós. Ele vai dizer o seguinte, é que vocês não entenderam como é que foi esse processo ao longo da história, como é que Deus foi lidando com as questões ao longo da história. É que vocês não entenderam isso. Aí ele traz isso aqui. Põe na versão ACF, ele fica melhor, tá? Eu sei que aqui tá meio que já explicado, mas eu gosto da declaração. Almeida, qualquer uma que tiver aí, que seja Almeida, tá bom? Não que a palavra de Deus haja faltado. Por quê? Aí ele vai explicar algo para nós. Nem todos os que são de Israel são de Israel. Então, se você esteve aqui semana passada, você vai se lembrar disso que eu comentei aqui. Que ele vai explicar o seguinte. A palavra de Deus, ou seja, Deus, ele não falhou. A palavra de Deus não falhou. Deus não falhou com Israel. É que uma coisa vocês precisam entender. O quê? É que em Israel existe um Israel. O que ele quer dizer? Que existe um Israel dentro de Israel. Ou seja, existe um grupo dentro de um grande grupo. É isso que ele está falando para nós aqui. Deus não falhou. Porque, na verdade, existe um Israel dentro de Israel. A gente usa esse termo aqui naquela declaração. Nem todos que são de Israel são o quê, irmãos? Israelitas. Então a gente comenta muito isso aí. Então é daqui que a gente tira isso. Então a explicação que Paulo está trazendo para nós é o seguinte. Embora vocês estão vendo o Israel histórico, embora vocês estão vendo os judeus, embora vocês estão vendo o Israel biológico, ou seja, judeu, filho de judeu e assim seguindo historicamente, com as suas tradições, com as suas culturas, o importante que vocês entendam é o seguinte, é que dentro desta nação chamada Israel, estou falando assim para você entender, tá? Aí dentro tem um povo que é o Israel espiritual. Então o que ele está dizendo? Existe o Israel natural, que é mais ou menos assim, ó, imagina a nacionalidade, né? O italiano, o brasileiro. Então existe esse Israel, né, natural, mas existe dentro desse Israel um Israel que é espiritual. Então o que ele está mostrando para nós? Que Deus, ele ao longo da história, veio trabalhando com esse Israel espiritual. Então o que existe? Um povo dentro de um povo. Aí eu até comentei com vocês que nem todos que estão na igreja são da igreja. Então você vê aquela pessoa aqui dentro, às vezes está levantando as mãos, está orando, está assim, está assado, mas será que de fato ela é de Israel? Será que de fato ela pertence à igreja, corpo de Cristo, ou ela pertence a uma instituição? Entendeu? Ou ela pertence a um grupo determinado que se diz ser igreja? Então é isso mais ou menos que nós pensamos aqui semana passada. E aí o que Paulo vai explicar? Ele vai seguir explicando isso. Porque alguém poderia dizer, Paulo, você está doido? Como assim? Existe um grupo dentro de outro grupo? Existe um Israel natural, um Israel espiritual? Não estou entendendo. Paulo, da onde você tirou isso? Que Deus, dentro de Israel, trabalhou com um grupo específico aí dentro. Não, você está de brincadeira. Como assim, Paulo? Aí então o próximo versículo, ele vai dar a base bíblica, porque Paulo trabalha fato e prova, aplicação. Então ele declara o fato, aí ele traz a prova, né, que embasa aquele fato, e depois ele aplica aquilo nas nossas vidas. É assim que ele trabalha. Então, Paulo, como é que você comprova que existe um Israel dentro de Israel? Como assim, Paulo? Aí ele traz essa explicação. Nem por serem descendência de Abraão, são todos o quê? Filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. O que significa isso, irmãos? Eu estou só recapitulando para você entender, para a gente não perder o raciocínio, tá? A lógica. Paulo, como é que você comprova que existe um Israel dentro de Israel? Como é que você pode provar isso para nós? Paulo vira e fala assim, nem por serem descendência de Abraão, são todos o quê, irmãos? Filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Para você entender. Paulo está falando assim, se você achar que o fato de você ser um judeu, isso já faz de você um filho de Deus, vocês estão enganados. Não, Paulo, peraí. Nós somos judeus,
Você não sabe quem é o nosso pai? O nosso pai é Abraão, é Isaac, é Jacó. Quer dizer, olha os patriarcas, eles são o nosso pai. Aí Paulo então vira e fala para eles o seguinte: então tá bom, se vocês estão dizendo que basta ser filho de Abraão e você já é um filho de Deus, você já é um filho de Abraão, e como é que fica Ismael? Ismael também é filho de Abraão. E como é que fica os filhos que Abraão teve com a Quetura, né? Quetura. Como é que fica? Também são filhos de Abraão. Então, se vocês acham que o fato de alguém ter nascido de Abraão, naturalmente, organicamente, carrega no seu sangue, né? Biologicamente, olha, eu vim de Abraão, então Ismael também pode declarar, eu sou filho de Abraão, porque também ele é filho de Abraão. E aí, se um judeu ouvir isso, para eles é sacrilégio você chamar Ismael como parte da linhagem escolhida, da linhagem santa, para eles é um sacrilégio. Entende? Para eles é uma espécie de uma profanação. Então Paulo está dizendo isso. Ora, então se vocês querem definir que basta ser filho de Abraão para que possa ser pertencente ao povo de Israel, então Ismael também pertence ao povo de Israel. E aí eles vão dizer, não, também não é bem assim. Aí Paulo está dizendo, tá vendo? Como existe um Israel dentro de Israel? Porque Abraão teve vários filhos, mas desses vários filhos, quem que Deus escolheu chamar a descendência dele, o povo dele? Em Isaac. Ele teve Ismael, teve Isaac, filhos, né, com a Quetura, mas quer dizer, desses filhos todos, Deus chamou a descendência de quem? A quem? A partir de quem? De Isaac. Então ele começa a embasar o quê? Tá vendo? Existe um povo dentro de um povo. E isso não sou eu que estou determinando. Quem está determinando, queridos? É Deus. Ao chamar quem? Isaac. Aí ele segue, porque aqui ele está a prova. Aí ele segue. Verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Agora ele traz o princípio espiritual, percebeu? Mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Ou seja, o que ele está dizendo? Só é filho de Deus aquele que é filho da promessa. Ou seja, aquele que se tornou povo de Deus como Isaac se tornou. Então, para a gente poder fazer parte do povo de Deus, nós temos que ser como quem? Como Isaac. Amém, queridos? Nós temos que ser filhos da promessa. Amém? Então, observa o detalhe aqui que eu preciso passar isso para vocês. Ele está tratando uma questão, você percebeu? Coletiva. Percebeu? Corporativa. Ele está falando de como o povo dele foi formado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você tem que manter esse foco e o pano de fundo. Amém, queridos? Então você observa que ele coloca ali, ó, filhos da promessa. Então o que ele está dizendo? Para fazer parte do povo de Deus, é espiritualmente. É uma obra o quê? Espiritual. Que é realizada através do quê? Da promessa. Agora, como é que eu me torno, ou como é que Deus fez para que Isaac se tornasse filho da promessa? Aí entra naquilo que nós vamos tratar agora, versículo 9, que é de hoje. Vamos lá. Verso 9, isso. Entrando agora na lição de hoje, vamos dizer assim, na palavra de hoje, né? Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, Paulo agora está explicando como é o processo aonde Deus tornou Isaac o filho da promessa. Como é que Deus fez com que essa linhagem começasse em Isaac? E aqui ele está mostrando para nós como é o processo de qualquer pessoa no mundo. Como é que isso funciona? Aí ele mostra, porque a palavra da promessa é esta. Ou seja, para que eu e você nos tornemos filhos da promessa e passamos a pertencer à descendência de Abraão pela linhagem espiritual que vem de Isaac, ele está dizendo que isso é possível através do quê? Da palavra. Palavra. Então, sabe o que ele está mostrando para nós? E aqui, irmãos, eu vou falar para vocês. Quando eu meditava nisso ontem, eu fiquei assim, porque tem hora que a gente passa o olho nas coisas, né? E você não para meditar, para digerir aquilo. Porque ele está dizendo o seguinte, ó. Que Isaac, na verdade, Isaac foi gerado pelo quê? Pela palavra. É como se ele dissesse para nós
e isso que a Bíblia está mostrando, que o que Deus realizou, a obra que ele fez, é óbvio que eu sei, né, guardando as suas devidas proporções, mas é algo muito semelhante à obra do Espírito Santo em Maria para gerar Jesus. Porque Isaac, ele é resultado da palavra. Eu estou te dizendo isso porque quando você pega esse trecho que Paulo está citando, ele está citando Gênesis capítulo 18. Depois, se você quiser, aí anota para você ler em casa. É aquele episódio onde aparece 3 homens visitando Abraão. Não sei se você lembra disso. E um deles era o próprio Deus. Naquela visita, a Bíblia fala que estava um calor, né? Sabe aquele ar abafado, quente? Vocês entendem, né, irmão? Aqui no Rio. Um calor, ele vê aquela figura vindo, aquelas figuras vindo, ele acolhe aquelas figuras, recebe aquelas figuras, prepara uma refeição para aquelas figuras, para aquelas pessoas, e ao preparar ali a refeição, um deles vira para Abraão e diz, olha, para daqui a 1 ano, Sara vai dar à luz. Sara vai conceber e vai dar à luz. A Bíblia fala que na hora que ela ouve isso, porque ela estava atrás da tenda para ver o que esses homens estavam tratando com Abraão, mulher é meio curiosa, é ou não é? É? Então ela estava ali atrás da tenda, o que eles estão conversando, né? Mulher está focada ali, mas prestando atenção em tudo nas conversas. E ali, o que eles estão falando? Na hora que ele diz que daqui 1 ano, né? Daqui para 1 ano, ela ia ter o filho na mão, nos braços, ela riu. E na hora Deus falou, ela riu. Ela, não ri não. Falou, você riu. E por conta disso, o nome da criança vai ser Isaac. Que significa o quê? Risos. Porque toda vez que você contar essa história, todo mundo vai rir com você. Por quê? Porque no momento que essa palavra foi declarada, ela tinha 89 anos. Pensa. Uma senhora de 89 anos vai gerar uma criança. E aí, quem é mãe já sabe como é que é o processo. É fácil? Hein? É fácil? Então imagina uma senhora de 89 anos. Só que o caso dela, ela era estéril, e a Bíblia fala que já tinha passado costumes das mulheres, ou seja, a menopausa. Então, para Sara engravidar, era o quê? Era o quê? Só tem uma palavra para resumir. Era o quê? Impossível. Então, quando ela ouve que ela iria ser mãe, daquele dia a contar para 1 ano para frente, é óbvio que ela o quê? Tá de brincadeira. 89 anos, agora. Então ela riu. Só que a Bíblia fala o que acontece? Bebê veio ou não veio? Veio. Aí eu fico imaginando as pessoas, e aí, é o seu netinho? É seu bisneto? E ela dizia, não, é meu filho. O que o povo ia fazer na hora? Já tá de brincadeira. Ela ia falar, não tô não. E aliás, o nome dele é Isaac. É assim mesmo. Toda vez que eu conto essa história, todo mundo ri. Agora, o que ele está mostrando para nós ali? Porque qual que é a grande questão? Verso 6, filho, volta no verso 6. Primeiro ele quer embasar isso aqui, tá? Verso 6. Isso, verso 6. Capítulo 9, versículo 6. Por que eu estou te falando sobre isso? Lembra que ele falou? Porque a palavra da promessa é esta. Eu virei daqui a 1 ano e você vai conceber. Por que Paulo está trabalhando isso? Porque a primeira questão é essa. Não que a palavra de Deus haja o quê? Faltado, ou seja, falhado, caído por terra. Então lá no versículo 9, vai lá filho, verso 9. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá o quê? Então a primeira coisa que Paulo, ele quer afirmar para nós é que a palavra de Deus, ela não falha. Que Deus é o quê? Fiel para cumprir aquilo que ele declarou. Então ele está mostrando o seguinte, se alguém aí entre vocês acha que a palavra de Deus tem falhado, porque tem judeus, tem hebreus, tem israelitas que não estão recebendo, não estão aceitando Cristo, Jesus como seu Salvador, vocês estão muito enganados, porque a palavra de Deus, ela não falha. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela não cai por terra. Por que não? Ele está dizendo, olha como essa palavra é. Deus disse e o quê? Aconteceu. E aí eu digo para você, eu meditando ontem, isso aqui
falou muito ao meu coração, irmãos. Por quê? Porque a maneira como Paulo está dizendo aqui sobre palavra, ou seja, quando Deus falou, quando Deus disse, ele está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus não é uma conversa, desculpa o termo, uma conversa mole. Não é uma palavra, a palavra de Deus não é uma palavra solta ao vento. Não. O que ele quer dizer? Que a palavra de Deus, ela tem um poder criativo. Entendeu? Ela tem o poder de criar as coisas. Isso aqui não é uma previsão. Deus não estava prevendo que daqui a um ano. Deus estava declarando o que ia acontecer com ela. Deus estava chamando à existência aquilo que ainda não existia. Então ele mostra para nós a capacidade que a palavra de Deus ela possui. E aí ele está dizendo o seguinte, jamais essa palavra vai falhar. Por que jamais essa palavra vai falhar? Aí que é maravilhoso. Qual era a condição de Sara quando ele liberou essa palavra? Lembra de novo? 89 anos, estéril, menopausa. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, pega isso, irmãos, ela não depende da capacidade humana. Vou dizer de novo, a palavra de Deus, ela não depende de nós. Porque se a palavra de Deus dependesse de Sara, pelo amor de Deus, esse Deus estava o quê, irmãos? Amém? Esse Deus estava o quê, irmãos? Perdido. Presta bem atenção nisso. Se a palavra de Deus dependesse de Sara, Deus estava o quê? Perdido. Então o que nós estamos entendendo aqui? Ei, a palavra de Deus nunca vai cair por terra. Por quê? Porque ela não depende da gente. Ela não depende dos homens. Não depende de nenhuma capacidade, não depende de nada de nós. Amém, queridos? Por quê? Porque ela é poderosa e ela é o quê? Eficaz. Quantos estão entendendo aqui? Então diga assim, a palavra de Deus é poderosa. Diga a palavra de Deus, ela é fiel. Diga o que ele disse, acontece. O que ele diz, acontece. Quanto está entendendo aqui? Aí eu pergunto, quantas coisas Deus disse ao teu respeito? Quantas coisas que ele já falou para você? Amém? Sabe de uma coisa? Para essa palavra se realizar, não depende de você. Ô, glória! Não depende das suas condições, sejam elas financeiras, social, seja ela qual for. Não depende de você. Amém? Por que não? Porque ele é fiel para cumprir o que ele falou. Como vocês estão entendendo aqui, irmãos? Amém, igreja? Então a primeira coisa que Paulo quer mostrar é o quê? O poder da palavra. E aí é que a gente está entendendo. Como é que a gente se torna filhos da promessa? É através do quê? Da palavra. Como é que você nasceu de novo? Como é que você se tornou nova criatura? Como é que você entrou e agora você faz parte do povo de Deus? Tudo isso é feito pelo quê? Pela palavra. Então o que ele está dizendo? Ei, Isaac não foi gerado simplesmente por um ato de um homem e uma mulher. Uma relação íntima. Mas Isaac foi gerado pelo quê? Pela palavra. Ele é filho da palavra, ele é filho da promessa. Amém, igreja? Então, por isso que eu disse lá no comecinho, que eu estava comentando isso aqui, que quando eu meditava nisso, peraí, será que... Você fica até sem entender. Isaac, como é que Isaac veio ao mundo? Ah, porque Abraão e Sara, será, irmão? Porque se não for essa palavra, o que seria de Isaac? Então, praticamente, Isaac foi gerado pelo quê? Pela palavra. Aleluia. Amém? Foi dessa maneira que ele foi o quê? Gerado. Quantos entenderam até aqui? Diga, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus, ela não falha. Diga, ela não cai por terra. Declarou a meu respeito? Vai se cumprir. Quem crê nisso? Você crê? Então, se não se cumpriu o ano passado, fique em paz. Ai, pastor, mas o ano passado... Ei, ela se cumpre. Você não pode esquecer que quando Deus chama Abraão, quantos anos ele tinha? 75. Quando que a criança nasce? 100. Ele tinha 100 anos quando a criança nasceu. Foram 25 anos. No nosso tempo, espaço, né? Na linha histórica da humanidade, foram 25 anos. Até formar o povo, chamado povo de Deus, foram aí 400 anos, quando eles estavam no Egito. Até estabelecer tudo. Mas se estabeleceu, sim ou não? Sim. Até chegar o Messias. De Abraão até a vinda de Messias, foram do Senhor Jesus, foram 1900 anos. Mas se cumpriu. Quantos estão entendendo aqui? Então, irmão, não importa o tempo. Amém? Não importa quanto tempo passa para mim ou para você.
vai se cumprir aquilo que Deus diz ao seu respeito e aquilo que Deus declarou sobre a tua casa. Amém? Porque a palavra de Deus, ela não falha. Então, de novo, só para reforçar, Deus não depende da capacidade, não depende da condição humana para fazer o que ele precisa fazer. Quantos entenderam aqui? Amém até aqui? Glória a Deus. Agora, verso 10. Pastor, e esse verso 10? Aí, irmãos, é que o negócio começa a embolar. Por que começa a embolar? Porque agora, Paulo vai continuar na argumentação dele. Mas aí eu vou precisar de você aqui, toda a atenção sua. Por quê? Porque eu quero deixar isso aqui muito claro para vocês aqui. Porque Paulo agora, ele vai introduzir algo que ele só comentou isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, no finalzinho ali de Romanos capítulo 8, que ele comenta assim um pouquinho, né? Que a gente leu, acho que o hino da vitória, ele chama a atenção ali. Só que aqui, ele vai explicar essa questão aqui agora. Então isso é algo que é necessário que nós vamos comentar aqui, é necessário que a gente fale sobre isso, até porque se está na Bíblia, é para a gente saber, amém, amados? É para a gente saber. E aí você vai perceber também como isso é importante quando você entende o funcionamento disso. Amém? Então, para a gente pegar, presta bem atenção, tá? E se tiver dúvida, pode perguntar, não tem problema. Versículo 10 agora, o que Paulo vai trazer? Outra prova. Então é o seguinte, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Então, olha o que ele está falando. Primeiro, qual é o exemplo que ele trouxe? Ele trouxe Ismael e Isaac, comentou de Sara, e aí então ele segue no raciocínio dizendo, e não somente esta. O que significa o não somente esta? O exemplo que ele deu. Então o que ele está falando mais ou menos? Olha, e não é só esse exemplo não que eu dou para vocês. Tem um outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, que eu vou dizer, é mais forte do que o anterior. Se vocês já ficaram assim com o anterior, a maneira como eu coloquei para vocês, observa agora esse exemplo que eu vou trazer para vocês. E aí, qual é o exemplo que ele vai trazer? Da onde que ele tira o exemplo agora para nós, queridos? A história é de Rebeca, Isaac e os bebês, os gêmeos. Você conhece a história, né? Rebeca, Isaac, gêmeos. E aí ele vai usar essa história para nos mostrar o quê? Para confirmar o quê? Volta para o versículo 6, filho. Vamos lá. Verso 6. Porque é isso que a gente tem que manter aqui de pano de fundo. É isso que eu quero que você entenda quando você lê a Bíblia. Amém? Principalmente Paulo. Paulo, quando você entende a forma como ele escreve, fica mais simples. Paulo está o quê? Respondendo essa declaração. Qual declaração? Deus falhou com Israel. A palavra de Deus falhou. E aí, qual é a declaração que ele coloca lá embaixo? Não é que falhou. É que o quê? Nem todos que são de Israel são israelitas, são de Israel. Então o que a gente observa? Olha só, primeiro ele disse, a palavra de Deus não fale. E ele falou, né? Porque a palavra da promessa é esta lá. O que Deus declarou a Sara se cumpriu. Segundo, esse negócio de há um Israel dentro de Israel, ele está dizendo, olha para Abraão. Quantos filhos Abraão teve? Vários. Né? Ismael, Isaac e os filhos da Quetura. Só que qual que realmente segue a linhagem? Quem que Deus escolheu? Isaac. Então quer dizer, embora são todos filhos de Abraão, mas ele escolheu o quê? Isaac. Agora, para continuar dizendo que existe um Israel dentro de Israel, presta bem atenção nisso, irmãos. Qual é o exemplo que ele vai trazer agora? De Isaac e Rebeca e os gêmeos. Então volta lá, filho. Volta lá no versículo 10. Por que ele vai trazer essa história aqui? Porque, irmãos, para explicar que existe um Israel dentro de Israel, ele vai puxar agora essa história. Por quê? Porque alguém poderia dizer, mas, Paulo, não sei esse negócio que você está falando não, porque assim, tudo bem, mas você tem que entender que as crianças são filhos de mãe diferente. Então o Ismael é filho de quem? De Agar. Deus sempre escolheu, era Sara mesmo. Né? Isaac veio de Sara, os filhos de Quetura veio de Quetura. Então, quer dizer, são filhos de mãe diferente. Eu acho que isso aí que você está falando não cola muito não, de que existe um Israel dentro de outro Israel.
e que Deus tem trabalhado assim, eu acho que isso aí não cola muito não. Ah, não cola? Aí qual que é a história que ele traz? Rebeca e Isaac. Eu pergunto para vocês, as crianças que estão no ventre deles, aliás, as crianças que estão no ventre dela, são filhos de pai diferente? Não. São filhos do mesmo pai. As crianças que estão no ventre dela são gravidez diferente? Ou seja, Esaú, né, ela teve primeiro, Esaú engravida, nasce. Não é verdade? Tá, aí depois ela engravida de novo e vem Jacó. E está dizendo, não, observa que as crianças são geradas de uma única concepção. É uma única gravidez. São duas vidas dentro dela. Aí olha o que ele vai dizer agora, para vocês entenderem o que ele está falando. Existe um Israel dentro do quê? De Israel. Próximo versículo agora, 11. Aí ele diz, por quê? Não tendo eles, os gêmeos, olha isso, irmãos, ainda nascido. Não tinham feito nem o que é bom e nem o que é mal. O que ele diz? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Segue, filho, só para a gente seguir o entendimento. Aí ele vai basar. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Segue, filho. Como está escrito, amei Jacó e odiei Esaú. É pesado, eu sei que é pesado. Mas para você entender aqui essa colocação preferi Jacó do que Esaú. Volta lá para o versículo 11. Queridos, irmãos, olha só. Você entendeu o que ele está falando? Existe um Israel dentro do quê? De Israel. Existe um povo dentro do quê? De um povo. Estou repetindo porque a gente tem que entender esse processo aqui. Ele usa o primeiro exemplo de Isaac, com Ismael. Ok? Alguns poderiam comentar, mas é mãe diferente. Aí ele falou, então o que vocês me falam disso aqui? Porque é o mesmo pai, aliás, é o nosso pai Isaac, da mesma mãe, uma única concepção. E lá no ventre, Deus já tinha definido por quem a linhagem vai seguir. Eles não tinham nascido, não tinham feito nada, não tinham realizado nada, mas Deus já tinha o quê? Escolhido por quem daria a continuidade, por Jacó. Eu falo isso para vocês porque se a gente fosse seguir, se Deus seguisse, olha que coisa, irmãos, presta bem atenção. Naturalmente falando, quem é que deveria seguir com a linhagem? É o Esaú, que é o irmão mais velho, é o primogênito. Então ele teria o que? O direito legal de seguir com a linhagem. Esse seria o direito legal. O privilégio seria de quem? De Esaú. Mas quem que Deus escolhe? O Jacó. Eu confesso para vocês, quando eu não entendi isso aqui, que eu vi a história, eu ficava assim, irmão, meio sem entender. Não sei se você ficava assim também. Porque primeiro, né, a senhora é mãe, vocês são mãe, Rebeca escolheu o Jacó. Aí o Jacó ficou naquela, enganou o pai. Aí você vai vendo isso tudo, como é que você fica? Porque, na verdade, isso aqui que é interessante você entender. O que Paulo está mostrando para nós são os bastidores. O que está por trás da cortina. A gente está vendo a história acontecendo, mas o roteiro definido, a gente não sabia o que estava lá atrás. É mais ou menos que nem a história de Jó. Jó não assistiu. Jó nem imaginava. Né? Deus, Satanás, e estavam comentando dele. Jó não tinha essa noção. Jó não estava lá no momento. Então Jó nem sabia o que estava acontecendo. A gente lê a história, a gente sabe o que está acontecendo, né? A gente conhece tudo de Jó. Mas Jó não sabia, irmãos. Por que ele estava passando por tudo aquilo? De onde que se originou aquilo? Então daqui também, quando você lê a história sem entender isso aqui, você fica meio assim, mas por que Jacó? Rapaz, esse cara é um enganador, como é que pode? Esaú está certo. E essa mulher também dele, eu vou te falar, pelo amor de Deus. Só que o que ele está dizendo, irmãos? Que antes deles virem,
Deus já viu o quê? Escolhido. Vocês estão entendendo? Já tinha o quê? Decidido. Seria o quê? Jacó. Aí eles estão falando, da mesma forma, Paulo está fazendo, da mesma forma Isaac. Deus já viu o quê? Escolhido. E aí, irmãos, presta bem atenção, é agora. É onde Paulo apresenta para nós aquilo que nós chamamos de doutrina da eleição. Vou repetir. Doutrina da eleição. Quem já ouviu falar da doutrina da eleição aqui? Já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Então tá bom. Então é até melhor para eu poder explicar, tá? Então o que ele apresenta aqui? A doutrina da eleição. Como eu falei para você, até agora, neste momento, a única vez que ele usou a palavra eleição foi no capítulo 8, quando ele fala dos eleitos, dos escolhidos. Quem tentará acusação contra os eleitos, os escolhidos do Senhor? Os escolhidos de Deus. É até aí. Só que agora, no capítulo 9, ele começa a explicar para nós o que seria eleição. E por que eu estou falando isso para vocês, irmãs? Porque talvez como vocês, né, assim, é uma questão de debates, questões teológicas. Como eu disse, esse capítulo 9, até hoje ele é debatido. Por quê? Porque uns entendem a eleição de um modo e outros entendem de um outro modo. E é aí que está a grande questão. O que eu vou apresentar para vocês aqui é o modo como eu percebo e o modo como a gente enxerga aqui, tá? Mas o modo também como eu percebo o que está se encaminhando dentro do contexto bíblico. Entendeu? Que é importante a gente entender como é que a coisa vai funcionar aqui, tá? Então o que Paulo está dizendo? Para a gente começar aqui. Por que Deus escolheu Isaac? Por que Deus escolheu Jacó? Paulo vai dizer, é por causa daquilo que nós chamamos de doutrina da eleição. É por causa disso. Eleição. Se você observar, é por causa dessa eleição que é determinado o quê? Já no ventre, você reparou? O destino deles. Quem percebeu aí mais ou menos? Olha só, hein? E aí é onde muitos vão trabalhar aqui, tá, queridos? Que eleição determina o quê? Destino, predestinação, o final. Muitos vão trabalhar dessa forma. Então, se você observar, por isso que eu estou bem devagarzinho para você digerindo mesmo, para você entender a coisa aqui, tá? Eleição, meio que já estava definindo o quê? Como seria a vida deles. Põe o próximo versículo aí de novo, filho, versículo 12. O maior servirá o quê? O menor. Quem é o maior que ele quer dizer ali? O Esaú, o mais velho. Que é aquele que deveria ter o direito, que teria o privilégio. Só que ele diz, aquele que teria o direito, o privilégio, na verdade, quando ele chegar nesse mundo, ele vai chegar nesse mundo para quê? Para servir o segundo. Então isso foi definido quando? Na eternidade. Como ele disse, eles não tinham nascido, não tinham feito nem o que é bom nem o que é mal. Ou seja, antes de qualquer coisa, Deus já tinha definido isso na eternidade. E como que ele definiu? Pela eleição. Tá dando para entender até aqui? Tá um pouquinho confuso? Eu vou explicar, tá? Mas tudo é segundo o quê? Eleição. Por isso que ele escolheu Jacó e não quem? Esaú. Eleição. Volta lá, filho, no 11. Pastor, o que é eleição? Se ele comenta é porque a gente precisa saber. O que é eleição? Aliás, só nesse capítulo 9 aqui, eu só não me engano se é o bloco todo, tá? O 9, 10 e o 11. Ele vai citar 4 vezes a palavra eleição. Então observa que isso é muito importante a gente entender. Pastor, o que é eleição? Então, para começar, o que nós vamos ter nesse ano aqui no Brasil? Eleições. Então, o que é eleição? O que nós vamos fazer no dia das eleições, irmãos? Nós vamos o quê? Eleger. Nós vamos o quê? Escolher aqueles que irão nos representar. Então, quando a gente fala de eleição, você tem que entender que a palavra eleição é a mesma coisa que o quê? Que escolher.
Então, quando fala doutrina da eleição, é doutrina da escolha. Pronto. E o que seria, então, essa escolha? Olha que interessante isso, meus irmãos. O que é eleição? Eleição nada mais é do que a escolha soberana de Deus. O que é eleição? A escolha soberana de Deus. Como assim? Ó, bem aportuguesado, simplesmente assim, o que é eleição? Eleição é aquele negócio. Deus quis, pronto e acabou. Eleição é isso. Deus decidiu, pronto e acabou. Ele pode fazer isso, sim ou não? Pode ou não pode? Por que ele pode? Porque ele é Deus, ué. Amém? Ele não é Deus? Sim ou não? Na sua casa, quem que coordena as coisas lá? Quem que manda lá? Cadê o pessoal aí? Cadê as mulheres? Hã? Quem que comanda? Não é a senhora lá? Escolheu, decidiu? Thales pode chorar, pode se espernear no chão, mas a senhora falou, acabou, né, velho? É lei. Por quê? Tem que ser. Quem mantém que ser, é isso aí, tá vendo? Entendeu, né, Thales? Tem que ser, e é assim que funciona. Então, eleição é mais ou menos assim. A mãe decidiu, arbitrariamente, não quer saber se gostou ou não, se tá bom ou não, decidiu. É ela que manda. Quem entendeu? Então, eleição é isso. Deus decidiu e acabou. Alguém é contra? Porque você olha para o texto ali, depois Paulo vai trabalhar isso, né? Mas se você olhar, você fala assim, mas coitado de Esaú, né? Porque... Rapaz, nem nasceu, coitado. E olha como é que a coisa tinha sido definida para ele, não é? Como é que as coisas já tinham, sim ou não? Então, primeiramente, eleição é isso. A doutrina da eleição é isso. É uma doutrina aonde nós entendemos que Deus decide, faz escolhas soberanamente. Decidiu, acabou. É a doutrina da eleição. Então ele está falando para nós o seguinte, que o fato dele escolher Jacó e não Esaú, isso é uma questão da eleição divina, da escolha divina. Então, amados, não tem como a gente negar que não haja eleição. Não tem como a gente dizer que Deus não escolheu. Não tem como você dizer isso. Estou te falando porque tem gente que não entende a eleição e acha que é heresia. Deu para entender? Acha que isso não está na Bíblia. Está na Bíblia, está sendo falado. Só que qual que é a grande questão? Agora eu quero apresentar para vocês. O que eu vejo na questão do problema da eleição é a forma como muitos interpretam ela. Porque muitos interpretam ela como algo assim, Deus traçou um destino, você vai viver esse destino, independente se você quer ou não, já está tudo escrito. Porque Deus decidiu, escolheu e assim vai ser. Só que qual que é o detalhe, irmãos? Aqui que a gente vai começar a entender. Quando Paulo fala de eleição, pelo menos nesse contexto aqui, ele não está falando que a eleição ela é algo que o foco é o indivíduo, é a pessoa, embora envolva a pessoa. Vou repetir de novo para vocês entenderem, tá? Quando Paulo fala de eleição aqui, presta bem atenção nisso, irmãos, ó. Quando Paulo fala de eleição aqui, o que ele quer mostrar é o seguinte, porque aqui que é o ponto. A eleição, o foco, o alvo dela, não é o indivíduo em si, embora envolve a gente. Mas a eleição, ela não é para definir o indivíduo. Qual é o foco da eleição? A eleição atende o quê? Porque se você não entender isso, é aí que o negócio embola o meio de campo, o negócio é complicado. Porque tem gente, irmãos, que por não entender, entra em paranoia. Esse negócio aqui é complicado, porque eu já vi de gente pregando isso aqui, vou ficar doido aí. Sério mesmo. Presta bem atenção pela leitura do texto, põe na NVI agora, filho, que vai ficar mais claro. Pela leitura do texto, você consegue entender a que serve a eleição. A eleição atende o quê? Qual é a finalidade da eleição?
Por que que Deus se utilizou da eleição? Estão entendendo o que eu estou falando? Por que que Deus se utilizou da eleição? Para que que ele fez isso? Irmãos, olha lá, vamos ver se vocês conseguem pegar. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa, seja boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Conseguiu captar? Filho, volta no anterior, vamos ver. Na versão anterior. Porque não tendo eles, os gêmeos, ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, olha agora, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Conseguiram pegar? Ou seja, o alvo da eleição, a finalidade da eleição, o que eu estou falando, não é o indivíduo em si. O indivíduo é algo secundário. Ele não é o alvo primário, ele é secundário. Porque qual é o alvo primário da eleição? Leia lá. Para que o propósito de Deus ficasse firme, ou seja, permanecesse. Deus se utilizou do quê? Da eleição como instrumento para isso. Tinha que escolher um, sim. Mas por que que ele escolheu um? De novo, para que o propósito de Deus, ó, esquece a eleição ali, ó, para que o propósito de Deus permanecesse, ficasse firme. Para que o propósito dele, isso, para que o propósito dele se cumprisse, entendeu? Permanecesse, ficasse firme, Deus se utilizou do quê? Da eleição. A prerrogativa divina. Entendeu? Porque, queridos, ele é o autor da história. E o autor da história define como será os seus personagens. É isso que ele está falando. É ele que vai escolher tudo. Mas para quê? Para um propósito. Então, percebeu que a eleição, ela atende o quê? Um propósito. Agora, por que, pastor, você está falando isso? Porque está claro ali, ficou claro isso para vocês, ó. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Percebeu ali? Está claro isso para vocês, irmãos? Ficou claro? Então a eleição atende o quê? Ao propósito. O alvo da eleição primário é o quê? O propósito. Só que é óbvio que nesse caminho ele vai utilizar da eleição. Então ele escolheu Isaac, Jacó. Está percebendo? Quem está compreendendo aqui? Agora, o que é o propósito aqui? Qual é o propósito? Por isso que eu falo, irmãos, não tem como alguém dizer que isso aqui não é que Paulo não está mostrando o processo histórico. Porque, eu já vou explicar para você o porquê, mas está claro, ele está escolhendo um processo histórico. Como é que a promessa que ele fez, ela vai se cumprindo ao longo da história. Até chegar em quem? Em Jesus. Ou seja, qual o propósito de Deus? Era vir quem para a terra? Trazendo o quê? Salvação. Então, para que esse propósito permanecesse e ele fosse fiel ao que ele declarou, onde ele disse que bendito seriam todas as famílias da terra, quando ele declara isso para Abraão, e aí Deus tem que fazer a coisa acontecer, porque se ele falou que as famílias seriam benditas, e aí Paulo lá, os gatos vai dizer que Deus já estava pregando o evangelho para Paulo, para Abraão, quando ele diz, e as famílias seriam benditas, todas as famílias da terra seriam abençoadas, ou seja, para ele cumprir isso, ele utilizou do quê? Da eleição. Estão percebendo? Então aqui, o que eu quero dizer para vocês? Porque aqui que está a questão, irmãos. Muitos quando chegam aqui, ainda bem que vocês nunca chegaram a ouvir isso, mas pode ser que um dia você ouça. Quando vão falar de eleição, o que eles estão falando? Mas não é assim que o texto está apresentando.
Mas eles vão falar do quê? O que é eleição para eles? É a dupla predestinação. Que seria o quê? Eles entendem assim, eleição. Que antes de qualquer pessoa nascer, Deus já definiu, Deus já escolheu quem vai para o céu e quem não vai. Quem já ouviu falar de eleição assim? Agora talvez você já deve ter ouvido. Já ouviu falar sobre isso? Já, né? Então muitos entendem eleição assim. Existe um grupo, né, no nosso meio, seja evangélico, cristão, seja como é que chama, que muitos deles pregam isso. Por isso que eu falo, a gente quase não ouve falar de eleição. Mas se você for a certas igrejas, eles vão falar muito de eleição. E eles vão dizer o seguinte: se Deus te escolheu para você ir para o inferno, não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Agora, se Deus te escolheu para ir para o céu, não importa se você não quer, você vai na marra, mas você vai. Então, muitos vão acabar ensinando que quando ele fala de eleição aqui, ele está falando de destino eterno. Pastor, mas não é isso? É isso que está falando ali? Deus está determinando o destino eterno de Esaú e de Jacó? Ele está falando quem vai para o céu e quem vai para o inferno? É isso? Não. O que ele está falando, irmãos? É sobre o propósito que ele havia estabelecido. Ele escolheu uma nação. Aliás, ele escolheu um povo, escolheu uma nação. Entendeu agora ou não? Aonde a coisa foi sendo conduzida ao longo da história e Deus escolhendo os seus. Para que chegasse em quem? Em Cristo. E o propósito dele, que é a salvação, pudesse ser estendida a todos. Então, a eleição, ficou claro isso aqui? Deus se utilizou da eleição para quê? Para cumprir o quê? O propósito dele. Por isso que ele fala, não por causa das obras, mas por aquele que chama. O que significa isso? Que se o plano dele dependesse dos homens, como é que seria? E aí? E aí, irmã Joana? Então é o seguinte, esse plano só permaneceu firme. Jesus veio, morreu, ressuscitou, salvação agora garantida a todas. Isso só foi possível porque não foi com base em obras. Ou seja, não dependeu dos homens. Por quê, irmãos? Se dependesse dos homens, você acha que hoje você estaria aqui ouvindo o que você está ouvindo hoje? Será que hoje você teria crido no Senhor Jesus? Se ele dependesse dos homens? A começar com Abraão, irmão. Já começou no início dando errado. Deus falou, em ti serão benditos família da terra, quem te abençoar, Abraão, você vai ser o cara. E o que Abraão já faz? Hein? A mulher chega para ele e fala, o problema é filho? Tem um filho com H. Vamos dar uma forcinha para Deus. Vamos, né, dar uma mãozinha. Acho que Deus não é esse Deus seu aí, Abraão. É meio fraquinho. Vamos dar uma forcinha para ele. Pronto, é filho, resolve. Você vê que o negócio já começa a dar errado aonde? Aí, pastor, será que é maldição hereditária? Não sei. Aí o filho da promessa casa com a mulher. E a mulher é o quê? Estéril que nem a mãe dele, irmão. Não, tá de brincadeira. Acho que isso aí é maldição hereditária, não é possível. Então, se já dependesse da Rebeca, não tinha filho. Quem entendeu? Aí, quando vem as crianças, queridos, quando você olha a história dos dois, vamos falar a verdade, a gente não sabe quem é o pior que o outro. Se é Esaú ou Jacó, Jacó é Esaú, irmão. Você não sabe quem é o pior. Porque você olha para a história de Esaú, Esaú é um cara que não ouve o pai, não ouve a mãe, casou com as mulheres que não eram para ter casado, se envolveu. Sabe um cara assim que... Neto de Abraão, irmão. Imagina o povo, esse é o neto do Abraão, cara. O Abraão, o Isaac, olha como esse cara é. E o Jacó, são enganador. Tá percebendo? Aí Jacó tem filhos. Uma benção os filhos, né? Jacó? Sim ou não? Irmão, é que não dá para falar aqui, mas o que esses meninos de Jacó fizeram. Misericórdia, uma coisa pior que o outro, irmão. Coisa assim que você não tem nem noção. Que a Bíblia vai relatando, que você fica até escandalizado. Mas são os filhos.
A pior das coisas foi quando eles pegam o próprio irmão e quer que o irmão o quê? Olha com quem que Deus está... Se Deus dependesse desse povo para o Messias vir... Ai. Não, e tem mais. O Messias ainda vem da linhagem de Judá. Você sabe o que o Judá fez? Pode dar uma lidinha na história lá, irmão. Misericórdia que esse homem fez. O Judá. Um negócio terrível. Mas ele veio por essa linhagem. Só que aí tem um detalhe. Para você entender que eleição não trata de destino eterno, salvação. Mas trata de um propósito, de uma função, de um serviço que você vai executar. Quem lembra por que José acabou parando no Egito? Porque a gente só foca, porque tem tanta coisa da história de José, irmãos, aí você tem que entender, a Bíblia você lê ela assim. Porque a gente foca, não, porque Deus vai tirar você lá como é que é? Da cadeia, da masmorra, e vai colocar você por cima, a gente foca nisso. Só que a história não termina aí, irmão. De José, termina? Não, a Bíblia fala que houve o que na terra? 7 anos de abundância, de prosperidade, a coisa funcionou. E 7 anos de crise econômica, financeira, alimentícia. Ou seja, começou a faltar comida para as pessoas. E se uma pessoa não come, ela pode morrer do quê? De fome. Quando chega no final do livro de Gênesis, quando você lê o final do livro de Gênesis, os irmãos pensaram, agora acabou para nós. O pai morreu, José vai agora, né, pagar com a mesma moeda. E o José vira para eles e fala assim, vocês não entenderam. Eu fui enviado na frente de vocês. Eu fui enviado na frente de vocês. Para quê? Aí ele fala, ó, para salvar a muitos e para preservar a semente. O propósito. Por isso que eu parei no Egito. Para que o propósito de Deus o quê? Permanecesse aquilo que ele declarou a Abraão. Em ti seriam o quê? Benditas todas as famílias da terra. E como que seria isso? Através de uma semente. Então você percebeu que, no caso de todos, Deus olhou e falou, melhorzinho é esse aqui, deixa eu pegar esse aqui. O José. Vocês entenderam? Esse é o melhorzinho, deixa eu trabalhar com ele aqui. Então o que eu estou dizendo para vocês estão entendendo o que é eleição? Ou seja, Deus se utilizou para cumprir o quê? O propósito dele, que é a salvação. Ou seja, dar salvação às pessoas. Então a eleição está em serviço da salvação, do propósito. É só isso, irmãos. Amém? Então, até aqui o que nós observamos é que Deus se utiliza disso para cumprir o quê? O propósito dele. E assim ele foi selecionando essas pessoas. Só para você ter uma ideia dessa eleição. Quando você lê o final, eu acho que é o livro de Crônicas, isso. O segundo livro de Crônicas, o último capítulo, fala de um tal de rei Ciro. Viu falar dele? Eu falo do Ciro? Rei Ciro? Rei Ciro era ímpio. Ele era um ímpio. Mas o interessante é que ele declara que ele fala, ó, porque Deus me levantou para um propósito. Para o quê? Para beneficiar o povo dele. O ímpio. Então, nesse propósito, nesse alvo de preservar, Deus escolheu até o quê, irmãos? Até ímpios. É isso que a gente tem que entender. Porque eleição, por isso que eu falo, ai Jesus, a gente vai seguir depois lendo, e você vai ver, eu só vou adiantar. Porque se a eleição fosse essa questão, você vê que Deus escolhe até o faraó, e ele fala como é que ele vai trabalhar com o faraó, para cumprir o propósito dele. Então aqui, presta atenção, para você não ficar, porque eu estou te falando que tem gente que eu já vi, porque a pessoa fica assim, tá, eleição, será que Deus me elegeu para ser salvo? Irmão, a pessoa fica como? Como é que você fica? E se não elegeu? Quanto tempo você está numa igreja, imagina? Hã? 20 e poucos anos? Quanto tempo está na igreja? Desde criança. Então acho que é mais, não é não? A senhora está fiel, caminhando na igreja? Não tem problema. De quando a senhora creu em Cristo? Lembra aí? A senhora era o quê? Era mocinha? Como é que era? Já? Então pensa. Mais ou menos. Desde criança. Quanto tempo? Só mais chutei. Assim.
precisa falar certinho, não. Uns 25. Então tá bom. Que a senhora voltou. Tá, então olha só. Imagina que se você fica nessa, tá, será que ele me elegeu ou não me elegeu? Aí tá 25 anos. Passa 35, 40. Aí você tá no fim da sua vida. E você fica com aquela, mas será que eu sou escolhido? Será que ele me elegeu para ser salvo? Porque é como eles entendem aqui a eleição. Aí você imagina que você perdeu, então, se você não foi eleita para ser salvo, a senhora não foi eleita, perdeu quanto tempo dentro da igreja? Porque se eu não for ser salvo, então, meu irmão, vamos aproveitar o mundo e vamos escambar nesse mundo aí, ué. É isso que acontece. A eleição, como essas linhas deterministas trabalham, a visão determinista trabalha isso. Deus determinou e acabou, pronto. Não tem o que alterar. E aí a pessoa fica nisso. Será que eu sou eleito? E se eu não sou? Será que eu sou eleito? Ou eu não sou? Então o que nós observamos aqui? Que a eleição, ela atende ao propósito de Deus. Porque se Deus dependesse de quem? Dos homens, nunca que o propósito dele se cumpriria, porque todos falharam. Até aquele que ele falou assim, Davi, né? Esse é um que é escolhido, né? Esse que eu escolho, ele é segundo o quê? E o que o homem segundo o coração dele fez, irmãos? Você lembra do plano, né? Então é isso que eu estou dizendo. Se dependesse desses homens, né? Se dependesse do ser humano, nós nunca estaríamos aqui hoje confessando Jesus, adorando e declarando ao Senhor. Quem entendeu aqui? Ficou claro até aqui, irmãos? Por isso, irmãos, deixa eu te falar uma coisa sobre eleição, para a gente poder terminar, né? E aí, só para a gente concluir. Então, o que é eleição? Eu coloquei assim, ó. Eleição nada mais é do que, se quiser anotar, pode anotar. A contratação, olha só que interessante, prévia dos operários do plano de Deus. Eleição é a contratação prévia dos operários do plano de Deus. Então, Isaac foi um desses operários que Deus contratou para o plano, previamente, entendeu? Jacó foi esse também, que Deus contratou previamente. E assim vai seguindo a linha, amém? E com qual objetivo? Para que o propósito seja firme, ou seja, a obra seja garantida. Amém? Então, quer dizer, a gente tem que entender que isso é graça. Tudo partiu dele. A iniciativa é dele. Amém, queridos? Só que ele utiliza da eleição para manter o propósito. Eu já expliquei para vocês. Cristo vinha, ou seja, salvação. O que isso mostra para nós, irmãos? Aqui para a gente poder fechar. Se estamos em Cristo, a nossa salvação não depende de nós. Então você tem noção que o plano da salvação não depende de mim ou de você? Por que não? Porque a origem desse plano, a estrutura desse plano, ele só aconteceu por causa de Deus, não dos homens. Ou seja, a natureza da salvação, do plano de Deus chamado salvação, ele já é por si só algo que não depende do ser humano. É exclusivamente ato de quem? De Deus. Prerrogativa de quem? Divina. Então entenda uma coisa. A sua salvação, ela não é garantida a você e nem mantida por você. Porque essa salvação, esse plano chamado salvação, quem é que manteve ele? Quem é que foi conduzido esse plano? Foi o próprio Senhor que foi conduzindo esse plano. Amém? Então, se estamos em Cristo, entenda, a nossa salvação não depende de nós. Por quê? Porque a segunda é a eleição. Depende do propósito firme de Deus, que nos garantiu a salvação através da sua eleição. Então, como é que Deus garantiu a salvação dele para mim e para você hoje? Em Cristo, se utilizando da eleição. Foi escolha, ações, atos completamente o quê, queridos? Divinos. Amém, amados? Glória a Deus. Então que hoje você só entenda isso. Que Deus se utiliza da eleição para manter o quê? O propósito eterno dele, do processo histórico. Amém? Agora, para a gente poder concluir, esse propósito na história da humanidade ainda continua, sim ou não? Esse propósito aqui? Continua. Quem Deus escolheu agora para levar adiante? Diga comigo, a igreja. Somos nós. E nós vamos levar esse propósito até quando?
até a volta de Jesus. Então, o que é interessante sobre o plano de Deus? É que independente do ser humano, irmãos, vai acontecer. Jesus vai voltar. Nós vamos ressuscitar. Deus está conduzindo o plano dele ao longo da história da humanidade. Então a gente pode dizer o quê? Ele está no controle. A agenda, o plano, está sendo executado. Independente ou não do ser humano, as coisas estão acontecendo e vai acontecer. Porém, neste momento, que Paulo vai mostrar aí depois, sabe? Falando sobre a igreja, né? Ele vai falar isso depois aí no 10 e no 11. A entrada dos gentios, participando, assim por diante. Então, nesse momento, qual é o nosso papel? Como ele escolheu Jacó, como ele escolheu Isaac, agora ele escolheu a igreja. Amém? E a igreja, no tempo e no espaço, ou seja, no contexto histórico, nós estamos levando adiante esse propósito até a volta e até a consumação, como Jesus disse, dos séculos. Amém? Quem entendeu aqui? Vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.